Olá, professor. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Tudo, e você como está? Tudo bem, sim. Seja bem-vindo de volta. Como foi de Obrigado. férias? Tudo bem, tudo ótimo por aqui. Muito obrigado. Que bom, bacana. E você, como passou o período de recesso na universidade? Bom, eu não tirei recesso não, professor. Trabalhei bastante. Continuou trabalhando na escrita do projeto. Eu Você já depositou, né? depositei dia 3 de agosto. Ah, ótimo. O Montiel conversou comigo, né? Até para o convite como suplente da sua banca, né? Então você já deve estar agora preparando para a defesa, né? Muito obrigado mesmo pelo aceite, viu, professor, de Ah, verdade. é um prazer. E agora me preparando aqui, né? Imprimi ele, né? Estou Oh, fazendo tô vendo que ficou robusto, né? Ficou bem. robusto. 214 páginas, professor. Ótimo. Trabalhando bastante Já deve ter nisso. muitos dados aí interessantes. Tem, verdade. A qualitativa ela é mais extensa, né? Sim, eu concordo. Minha tese de doutorado ela ficou com 260 páginas. Caramba, puxa vida. Então é um tipo de trabalho que demanda mais mesmo, né? Tem trabalhos que às vezes eles têm 90 páginas, 100 páginas, né? Mas agora os trabalhos qualitativos, em geral, eles são bem longos. Verdade. Professora Adriana, Priscila, Oi. Olá, professora, tudo bem? Ainda bem. Ai, Oi, Maurício, tudo eu bem? Boa precisava noite. disso, Maurício. Olha, A minha mão congela, gente do céu. Negócio. nossa, hoje está Uma muito luz. frio, né? Teve algumas noites aí muito geladas, hoje é uma delas. Nossa, tá muito frio. O engraçado é esse aqui, ó. Meus gatinhos, ó. Dois deles aqui. Que Os bonitinho. meus estão dormindo o dia inteiro, tudo embolado também, né? É verdade, professora. Nem abre o olhinho, né? Você fala com ele só. Só a orelha mexe. Mas, gente, eu Oi, senti Thaís. muita diferença mudando para uma casa. A gente passa muito frio. Gente, a gente está dormindo assim capotado, as crianças com gorro. Apartamento não tinha esse frio. É um negócio assim. É muito gostoso estar em casa, mas é um gelo, é um gelo. Vem um vento, não sei de onde. Eu falei, gente, não é possível. Mas faz parte. eu fugi do frio de São Paulo. Eu estou em Minas, aqui está um pouquinho mais aceitável, viu? Ai, que gostoso, Rô. Poxa, que Já legal. começou a reunião? Hoje tá. Pessoal, boa noite para todos. A gente Tudo está aqui conversando, o pessoal está entrando aí, né? A gente está aqui batendo papo. Pessoal, boa noite. A gente ainda não começou, a gente está aguardando, né? Lembrando que nossos encontros começam sempre às 6 horas, certo? Então a gente está aqui aguardando para que todos possam se conectar. A sala Que foi aberta a agora há Thaisa pouco. que vai estar com a gente também, não é isso? Isso. Tudo bom, Thaís? Seja bem-vinda, que bacana. Boa tarde para todos. Eu me chamo Priscila, tudo bom? Tudo bem, Priscila? Prazer. Tudo bem com você? Tudo bom. Ótimo. Tá escrito aí o meu nome, Priscila dos Santos Moreira Silva? Deu para aparecer Deu. aí? Sim, a gente consegue ver seu nome aqui. Ai, que bom. Muito obrigada. Tá certo, seja bem-vinda, tá bom? Tudo bom. Bom, só pedir para todos, como eu disse, a gente aguardando, né, para que a gente possa começar às 6. Muita gente está conectando ainda. Estou vendo aqui, estamos apenas em 20 pessoas na sala. A gente sabe que, em geral, tem mais pessoas que acompanham o curso. Então, vamos aguardar aqui para que todos possam ir se conectando. Eu abri a sala tem mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, né? O pessoal ainda vai entrando. Ah, ok. Beleza. Enquanto isso, o Maurício está projetando aqui para a gente. Tem aqui o nosso calendário, vamos dizer assim, né? Os encontros que vão acontecer nesse próximo módulo. A gente começa agora hoje, dia 4. Nosso próximo encontro no dia 18. Quem quiser tirar uma foto, a gente sempre está colocando lá no grupo do WhatsApp a nossa programação. Mas quem já quiser salvar essas informações, fique à vontade para já se organizar para os próximos encontros.
Boa noite. Cadê minha professorinha Fabiana? Oi, Antônia. Tá gelado aí, hein? Tá frio? Tua mãe tá viva, minha irmã? Tá bem, tudo certo aqui. Ave Maria. Muito frio, muito frio. Tá frio demais, Sol. Aqui já tá quente para mim. Mas vai melhorar. Tá frio, mas tá bom. Cadê vocês, meu povo? Fala alguma coisa. Rapaz, o povo tava conversando aí, sumiu, né? Esse professorzinho que chegou de viagem, nem conta as novidades, quando chegou o horário de passar para começar a aula. Pois Pessoal é, tá na hora que eu tava... entrando. Tudo quietinho, Priscila. É, verdade. Vocês falando do Ai, frio aí, eu tô no calor de 40 graus. Ave Tá Maria, aí, irmão, se cuidar para não morrer, pelo amor de Deus. Quase nossa, insolado. boa noite. Queria te agradecer demais, viu, por você estar aqui com a gente. Imagina. Liga aí o Muito ventilador, o feliz. ar-condicionado, professor. Você vai ver que hoje é uma dinâmica muito legal. E você viu que o grupo é animado, né? Você já Eu tô vendo. percebeu. ainda bem, né? Bem animado, mas quando termina a aula, a dor de cabeça tá rente. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, de verdade, viu, Thaís? Muito obrigada. Igualmente. Tô um pouquinho longe. Meu fuso ainda tá um pouco bagunçado, mas deu certo. Que bom. Espero ter mais encontros como esses aí, viu? Sim, É de uma grande valia para nós. com certeza. A gente que agradece, né? Porque entre tantos tem muitas aí pagando uns R$ 300 por mês para fazer um curso desse. A gente agradece bastante. Eu, pelo menos, não posso pagar um preço desse. Não, mas tá ruim para todo mundo mesmo. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem, né? Com certeza. Eu queria muito fazer e agora deu certo. Eu já me associei. Você já se associou? Eu? Sim, associar Em quê? no sindicato. Ah, sim, sim, sim. Não me associei, não, minha filha. Aqui deixa eu mesmo só quietinho por aqui. Ah, sim. Porque também é bom, né? É? Fazer o quê? Aí tá frio ou tá calor onde você tá? Aqui tá um friozinho de 29 graus só. Tá ótimo. Tá gostoso. Nossa, aqui tá quase 7 graus, 10. Nossa Senhora. Pois é. Aqui nós já chegou 4. A semana passada nós chegou 4 graus de frio. Semana passada foi pesado. Pois.
4 graus, Ave Maria. E a Fabiana não fala por quê? A voz está tremendo de frio? Fabiane. Estou aqui terminando de ajeitar os últimos detalhes para hoje. Tá quantos graus aí no São Paulo aí? Já nem Capital? sei, viu? Acho que deve dar uns 14, eu imagino. Ah, Maria. Então, a Esquenta. semana passada aqui nós chegou em 4. É, aqui bateu 3, 4 também, né? Semana Ave passada. Maria, misericórdia. Mas tá bom, eu gosto, vou fazer o quê? Eu vivo melhor no frio do que no calor. Cadê o povo que não termina de entrar, que já é 6 horas? Gente, é a primeira vez que eu entro aí na reunião, viu? Queria saber como que eu faço para assinar minha lista de presença. Meu celular é muito antigo, sabe? Como é seu nome, amiga? Priscila dos Santos Moreira Silva, cuidadora, idosos com amor, viu? Pessoal, Amém. Ô, Priscila, eu posso responder. No finalzinho da aula, eles mandam um link da lista de presença aqui no chat mesmo, antes de terminar a aula. Aí você tem que preencher tudo e mandar antes de terminar o horário da aula, enviar de volta, com os teus dados, e-mail, número de telefone. É só enviar para eles que depois ele manda para você no seu e-mail. É que eu não tô vendo aqui onde tem um chat aqui no meu celular. Ó, deixa eu ver. Embaixo, na parte de baixo, tem os seus microfones, né? Microfone, vídeo. Achou? Peraí. Sim. Aí tem os participantes, aí tem aquele nome de mais, que fica os númerozinhos vermelho. 5. É que por enquanto tá aparecendo só os nomes, né? Aí fica naqueles 3 pontinhos lá, o sinal de mais lá, os 3 pontinhos. Aí você clica e vai aparecer no chat para você comentar, você vê os links que os professores mandam. Aí você só clicar no azulzinho. Mas só vai dar para ver quando começar, né, a reunião, esses 3 Só. pontinhos. Só quando eles mandar, porque eles começam a mandar os linkzinhos depois de 6h40. Ah, sim, Aí muito eles falam, obrigada. pessoal, imagina. obrigado, Antônio. É isso mesmo, viu? A gente vai mandar depois a lista de presença por volta de 6h40. Obrigado por ter ajudado a gente aqui a passar as informações. Eu já vou Ajuda sim. aproveitar, acho que a gente já pode começar, né, o nosso encontro de hoje. E para começar, eu sempre falo algumas coisas aqui no começo, trago algumas explicações justamente para o pessoal que está começando a acompanhar agora o curso a partir desse encontro, certo? Então, vou passar algumas informações gerais aqui, só a título de introdução. Alguns já sabem, né, como a Antônia, já ouviram várias vezes a gente repetindo aqui essas informações, mas eu acho que é sempre importante deixar o mais claro possível para todos e todas. Mas primeiro, boa noite, né? Sou o professor Rodrigo, da Universidade de São Judas, né? Acho que estamos aqui também com a professora Adriana, né? A Cris, a Fabiane, o Maurício, a Priscila, a Thaís, uma série de pessoas aqui, uma série de professores, alunos que compõem esse projeto que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, que é o curso para cuidadores de idosos e idosas. A ideia geral do curso, para quem está chegando agora, é a gente poder trazer alguns temas que são do interesse do cuidado ao idoso e poder discuti-los. A gente traz aqui 2 vezes ao mês, né, quinzenalmente, para palestrantes, sejam eles alunos do curso de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento ou convidados externos que trazem aqui para a gente uma discussão a respeito de algum tema relacionado à saúde do idoso e ao processo de envelhecimento. Como eu disse, esses encontros a gente tem realizado eles com uma certa periodicidade de 15 em 15 dias, né, cerca de 2 encontros por mês. Para saber a programação, a gente vai colocar no grupo, né? Agora há pouco o Maurício estava projetando, né, nossa programação para esse próximo módulo.
mas depois a gente vai colocar também no nosso grupo de WhatsApp. Quem não está ainda no grupo de WhatsApp do curso, a gente vai colocar o link aqui no chat, basta entrar, você clica no link e ter acesso ao grupo. É um grupo que fica fechado, propositalmente, para que a gente possa circular somente informações relativas ao curso de cuidadores, certo? Então lá a gente vai colocar a programação, lá a gente coloca o link dos encontros, lá a gente compartilha também um material complementar, né? Então, sobre os temas que a gente vem discutindo aqui. Vídeos, textos, né? Artigos, notícias. Então, convido a todos e todas que não estão no grupo a participarem lá com a gente. Sobre a lista de presença, como a Antônia colocou, ao final do nosso encontro, nossos encontros eles vão até às 7h30, começam sempre às 6h. Ao final do encontro, né, que o palestrante estiver encerrando a sua fala, a gente coloca o link aqui no chat para que vocês possam acessar e ter a emissão do certificado. O certificado ele é sempre emitido por encontro, certo? Quem tiver dificuldade em preencher a lista, sinalize para a gente aqui no chat que a gente vai tentar ajudar com qualquer dificuldade que tiver. Os certificados chegam todos depois por e-mail. Então fica atento também à caixa de spam de vocês, ao lixo, porque às vezes eu te mando o certificado, mas está lá no spam, foi parar no lixo do seu e-mail. É importante conferir, por isso que algumas pessoas às vezes não recebem, certo? Na verdade, não chegou na caixa de entrada do e-mail. Os nossos encontros, como eu disse, eles vão até 7h30. A gente tem aí mais ou menos 1 hora de palestra e depois a gente tem um tempinho para discutir. Quem tiver dúvidas, a gente vai pedir para que coloque as dúvidas no chat, certo? Ao final, se quiser perguntar diretamente para o palestrante, pode abrir seu áudio também para poder participar, mas ao longo do encontro eu vou pedir que todo mundo feche o áudio, porque aí não atrapalha o fluxo da palestra, tá bom? Ao final também a gente coloca todas as aulas gravadas no YouTube, tá aí também no chat o link do YouTube do nosso canal lá do programa de pós-graduação com todas as palestras que a gente já teve até então. Quem não conseguiu assistir hoje, consegue assistir depois. Eu acredito que as informações gerais são essas. Ao longo dos encontros vocês vão ver que a gente vai colocando também algumas outras informações complementares no chat. Qualquer coisa a gente está à disposição. Tem também nosso endereço de e-mail do curso no chat. Basta mandar um e-mail para a gente com as dúvidas que vocês tiverem. Vou passar agora a palavra para a Fabiane, né, para fazer a apresentação das nossas palestrantes de hoje. Fabiane. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiane, mestranda no programa Ciências de Envelhecimento da Universidade São Judas. Vou aqui, então, apresentar as nossas convidadas de hoje. Hoje teremos a fala da Thaís Cunha Ferreira. Ela é médica pelo Centro Universitário das Américas, foi presidente da Liga de Saúde do Idoso em 2018 e também membro efetivo de outras ligas acadêmicas. Foi monitora em habilidades médicas e é membro e associada atual da Associação Brasileira de Áreas Remotas e Esportes de Aventura. A outra convidada temos também aí a Priscila Longo, que ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado em Ciências na área de Microbiologia pela Universidade de São Paulo. Tem especialização em análises clínicas pela Universidade São Judas Tadeu. Foi pós-doutora na Universidade de São Paulo. Atualmente atua como professora nos cursos de medicina da Universidade Municipal de São Caetano e da Universidade São Judas Tadeu. Também integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento da USJT e é pesquisadora do Grupo Ânima. Reforço, então, novamente aí o pedido para que vocês mantenham os áudios desligados, vão escrevendo dúvidas, comentários no chat, que ao final será aberto. E agora, então, eu passo a palavra para vocês, meninas. Rodrigo, que estava falando agora, Robson, do certificado. Se eu assistir o primeiro módulo e o segundo módulo, porque eu encontrei vocês a partir do Google, né? Eu posso estar tendo o certificado desses dois módulos? Priscila, os certificados eles são emitidos por palestra, tá bom? Então não tem problema se você não assistiu os outros módulos, as outras palestras. A partir de hoje, para cada palestra que você participar, você vai ter um certificado daquela palestra, tá bom? Essa distribuição de módulos é só os temas e uma forma da gente poder se organizar. São temas em comum, mas não quer dizer que a gente vai ter ali que tem que assistir todos para ter um certificado específico. Você assistiu o encontro de hoje, você vai ter o certificado de hoje, tá bom? Os outros, se eu assistir, não tenho direito, né? Porque...
Os outros que Tá já fazendo. foram, a gente não consegue emitir retroativo, mas a partir de agora você pode participar de todas as palestras e ter o certificado. Ah, sim, claro, com certeza. É que eu conheci vocês agora, né? Então, para mim é tudo novo e eu tenho que achar esse chat aqui para poder colocar minha presença, entendeu? Tá bom? Não precisa colocar seu nome no chat, tá bom? Quando a gente colocar o link, a gente vai avisar aqui, aí basta vocês clicarem, tá bom? Tá bom. Obrigada aí, desculpa Sem que problemas. Qualquer eu dúvida, entrei hoje. tá bom? Qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas aqui, fique tranquilo. A gente vai, quando for passar o link, a gente avisa antes. Vou Ah, passar a tá. palavra agora para E Thaís e para Priscila. eu quero participar do grupo também, tá? Que eu não estou no grupo, eu me associei ao sindicato, mas eu não tenho um grupo de vocês. Ele está aí no chat, se você vai ver o link aí no chat. A gente já colocou. Se Maurício, você pode colocar isoladamente só o link do grupo do WhatsApp? Acho que fica mais fácil para ele encontrar. Eu vou pedir agora licença para a gente passar a palavra para a Thaís e para a Priscila, para que elas possam começar a palestra. A gente vai depois retomando essas dúvidas, tá bom, Priscila? Fique tranquila que a gente vai ter aqui ao longo do encontro, qualquer coisa que aparecer, a gente vai também tirando as dúvidas aqui. Porque ainda não começou ainda não, né? A gente vai começar agora, a gente precisa passar agora a Sim, palavra para a Thaís e para a Priscila, mas fique tranquila, certo. quando for passar o link, as coisas, a gente vai notificando aqui vocês. Tá ok, obrigado. De nada. Boa noite a todos, eu sou a Priscila, então é um prazer estar com vocês todos aqui hoje. A Thaís vai começar e aí depois logo mais eu entro. Tá ok, Priscila, minha xará, hein? A gente perdeu a Thaís, que eu não estou... Ju. A tela está compartilhada, né? Tá sim. Então, vamos lá. Hoje, já fui apresentada, né? E qualquer dúvida, no final, podem perguntar. Hoje, meu papel é outro, né? Não é falar sobre o idoso, é falar sobre vocês para vocês, né? Vocês cuidadores. Que aqui acredito que sejam todos de idosos, mas cuidadores, né? Tem cuidadores de criança, pessoas com necessidades especiais. Então, aqui a minha aula vai ser sobre isso para vocês. Então, a gente começou aqui com uma reflexão, que eu vou resumir brevemente esse texto, falando que toda pessoa é um ser humano e, por isso, precisa de cuidado. E a gente acaba, né, os cuidadores, pessoas que trabalham com isso, acabam virando cuidador por conta, por exemplo, de um familiar, né, que isso é muito comum, acaba deixando de lado sua saúde, seu cuidado para cuidar do outro, né? E acaba esquecendo disso. E aqui nesse texto, nessa reflexão, fala exatamente disso. Que o ser humano, a essência da vida humana, precisa de um cuidado, né? Então, a gente sempre tem que ficar pensando nisso, relembrando que para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Então, o que é o cuidar, né? O cuidado. Cuidar é servir, né? É oferecer o que tem de melhor, o que a gente mais sabe, as nossas capacidades, nossos estudos e preparos para o outro, né? E isso acaba que requer várias atitudes, várias nuances para que isso possa acontecer de uma maneira mais responsável, uma maneira que o idoso em si consiga ser cuidado, né? Então, assim, precisa de dedicação, né? Bastante. Carinho, o carinho aqui, né? Alguma de vocês já entrou falando, né? Que sou cuidadora por amor. E é exatamente isso. Você tem que amar muito o próximo para conseguir cuidar do outro como ele realmente merece ser cuidado. Tem que ter atenção, responsabilidade acima de tudo, cautela para fazer as coisas. Então, assim, às vezes precisa de pegar ele para colocar num banho, para fazer algum esforço, alguma coisa assim, a gente tem que ter uma cautela. Para quê? Para não acabar gerando prejuízo, né? Prejuízo na saúde de quem está sendo cuidado e do cuidador.
E aí a pergunta é para todo mundo ficar refletindo e pensando até depois. Você tem se autocuidado, né? Você tem tido um cuidado com você mesmo, com a sua saúde, né? Então, assim, cuidar de si próprio é o quê? É um comportamento que a gente tem que ter pensando na gente mesmo. É meio que um comportamento um pouco egoísta que a gente precisa ter para a gente cuidar de nós mesmos, para promover nossa saúde, principalmente saúde mental, saúde física, e manter e assegurar a sua vida, né? Porque, acima de tudo, a sua vida vem em primeiro lugar. Nós, médicos, sempre na faculdade, colocam isso na nossa cabeça. A primeira coisa que você faz é checar a segurança da cena, né? Do local. Então, trazendo para a nossa realidade aqui do cuidador, né? É a mesma coisa. A gente precisa manter a sua segurança para conseguir colocar a segurança do outro também de uma forma melhor e que não vá trazer prejuízos, né, indiretamente, como infelizmente a gente vê acontecendo, né? Então, o cuidar, ele não é só o cuidar do outro, né? É sim ajudar o outro quando ele vai precisar e tentar sempre garantir a mínima autonomia desse cuidado, trazendo na realidade do idoso, muitas vezes já na questão da senilidade, da demência, já em um grau mais avançado, que acaba tendo totalmente precisando de todos os cuidados possíveis, né? De higiene, alimentação, cuidados pessoais. Aqui, no caso, você não vai conseguir tentar estimular essa autonomia, mas tem muitos idosos que ainda conseguem um pouco de autonomia. E aqui, o papel de vocês é muito importante para tentar estimular essa mínima autonomia que eles têm, para você conseguir também ter um pouquinho de sossego, de manejo, né, no cuidado, para que essa pessoa não vire, né, não fique totalmente dependente, quando o idoso ainda tem um pouquinho dessa autonomia preservada dele. Quando não, aí a gente vai ter outros exercícios, atividades e conversas que eu vou falar mais para frente sobre esse cuidado, né? Como ajudar vocês nesse dia a dia que a gente sabe que não é fácil, né? Então, quem são vocês, né? Quem são os cuidadores? Os cuidadores, né? Quem é o cuidador? É aquele que tem o amor à pessoa, né? Principalmente isso. É aquele que se doa, que tem a solidariedade, a empatia bem envolta mesmo nele. E ainda tem e aí eu trouxe para vocês uma classificação. Então, assim, existe uma classificação, né, das ocupações, ou seja, dos trabalhadores, da questão de quem é o cuidador, né? Então, é aquele que cuida a partir dos objetivos que as instituições, ou os familiares, ou os responsáveis diretos por aquela pessoa, né? Para zelar o bem-estar, a saúde, higiene, alimentação, muitas vezes educação, né? Cultura, lazer, para essa pessoa que está sendo assistida, né? Que está sendo cuidada. Então, se alguém falar, mas cuidador não é uma profissão, não é um trabalho, é sim, tem uma classificação para isso, né? Então, é um trabalho digno como qualquer outro. Só que ele tem essa particularidade de, às vezes, acabar sendo algum familiar. Então, você acaba deixando de fazer algo que você fazia para entrar dentro dessa profissão que muitas vezes cai de paraquedas, então você não tem aquele estudo prévio sobre o que é um cuidador e acaba cuidando da melhor forma que você consegue, né? E muitas vezes existem algumas coisinhas no dia a dia que a gente consegue melhorar isso, que eu vou trazer para vocês. Então, não sei se todos estão acompanhando os slides, mas o cuidador fica meio assim, né? De boca aberta, estressado, aquele dia a dia de tensão, de responsabilidade, vem a dor física, ou seja, ai, dói minha coluna,
dói meu ombro, dói a perna. Por quê? Porque carrega peso, e coloca o idoso numa cadeira, coloca o idoso no sofá, tem que levar ele para tomar um banho, então isso acaba gerando dor física mesmo, né? Fora o cansaço, a sobrecarga, o estresse, muitas vezes, de cuidar de alguém que acaba ficando adoecido, totalmente dependente. E muitos, né? Aqui eu coloquei o abandono do trabalho, porque eu não sabia se todos eram contratados, profissionais, ou se tinham cuidadores que também cuidam dos familiares, né? E aí, neste caso, muitas vezes acaba deixando um trabalho que era o principal de lado para ter essa função de cuidador, né? E isso acaba gerando tensão, estresse, né? Tensão familiar dentro de casa, às vezes, muitas vezes conjugal, interpessoal, né? E aí tem uns estudos, né, que mostram que colocam em números, né? Isso que a gente está falando do estresse, da tensão, das responsabilidades, dor física. E aí, esse estudo que fizeram em 2003, né, mostraram que 47% das pessoas, né, dos cuidadores que participavam deles, tinham dores lombares. 40% tinham depressão, né? Muitos tinham até pressão alta, desenvolvido pressão alta, diabetes, artrite, né? Aquelas doenças musculares. Então, isso colabora com o que a gente já vê no dia a dia, né? Eu atuo na atenção primária, trabalho como médica na estratégia de saúde da família e eu vejo muito isso, né? Chega lá falando que está com uma dor ali, uma dor aqui, e aí quando eu pergunto o que faz, né? Muitos acabam me falando isso, que cuida do pai que está doente, cuida de um irmão que teve AVC e está doente, e acaba tendo que fazer muito esforço físico. Então, isso tudo acaba prejudicando sua capacidade funcional, ou seja, acaba prejudicando seu dia a dia, sua saúde, né? E acaba fazendo o que a gente lá no começo estava falando, deixando de cuidar de você para cuidar do outro. E acaba que, às vezes, os dois, no fim, viram pacientes, né? Porque não tem esse autocuidado antes de começar um trabalho como cuidador. E aí, a parte mais importante aqui é que eu trouxe algumas dicas, né? Dicas de como eu posso melhorar o meu dia a dia do cuidado com o outro, né? Então, assim, definir dias e definir horários para cada um assumir um papel no cuidado, né? Então, assim, se você trabalha com uma família que alguém tem aí uma condição de ajudar em algum período, em algum momento, né? Conversar sempre, a esses momentos que você consegue descansar para fazer o quê? Um alongamento, uma atividade física, que logo eu vou falar. Permitir ter um tempo livre. Tem gente que, muitas pessoas, isso acaba por conta do dia a dia, da correria nossa do dia a dia, acaba esquecendo de ter um tempo livre. Então, acaba trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, e isso, uma hora a conta chega, né? Então, assim, sempre ter pelo menos um dia livre ou um período livre para fazer o que quiser, para descansar, ler um livro, assistir TV. Então, assim, permita-se ter um tempo livre, porque isso é muito importante, isso não é bobeira. Isso é um tempo para quê? Para diminuir a questão, por exemplo, de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Isso tudo acaba ajudando a reduzir esses fatores, né? Que no decorrer do dia a dia, na correria, infelizmente a gente acaba não pensando nisso, e aí às vezes é tarde demais. Então, peça ajuda também sempre. Não consigo fazer isso, ou isso está me machucando a coluna, está causando algum transtorno físico, emocional nesse cuidado, peça ajuda. Converse com os patrões, com as instituições que trabalham,
com o pessoal na casa, se for cuidador familiar, né? Então, peça ajuda, que isso é importantíssimo. Por quê? Porque aí você vai ter um tempo livre para você, vai conseguir definir dias e horários para cada um assumir um papel, né? E o próximo é conversar sempre, né? Conversar sempre com os familiares, para, em conjunto, fazer o melhor para o idoso que está sendo cuidado e para vocês, né? E aqui, no fim, atividade física e alongamento. A gente sempre fala, atividade física, mas não é ficar indo na academia, ou ir... Nessas praças tem aquelas academias em praças, aquilo ali é muito legal, é de graça. Fazer uma caminhada, alguns exercícios de alongamentos que eu vou ensinar vocês, tá? Isso aí, colocar no dia a dia, não precisa ser todo dia, mas se colocar umas 3 vezes na semana, isso a longo prazo, com 2 meses, 3 meses, você já vai conseguir sentir essa diferença no corpo e na cabeça, né? Na mente nossa, quando você coloca um alongamento, uma atividade física no seu cotidiano, né? E isso acaba ajudando também na postura e nos jeitos de se lidar com o peso de quem está sendo cuidado, que a gente sabe que muitas vezes são bem pesados. Então, para quem está acompanhando aí, eu coloquei umas figurinhas na aula, que é alguns exercícios para ombro, né? Então, assim, sempre movimentar os ombros para trás, para frente. Ah, mas que tempo que eu vou fazer? Por exemplo, você está sentado do lado junto com um idoso e estão assistindo uma TV. Estão fazendo alguma coisa que você está sentada. Mexe o ombro, sempre para trás, para frente. Os dois sempre. Isso aí, se você conseguir fazer umas 15 vezes, 1 minutinho, isso já vai ajudar. Os braços, a mesma coisa. Então, assim, girar os braços, movimentar. Então, assim, esticar, isso tudo. Quando você tiver em algum momento, colocar no dia a dia, ver um momento que você vai ficar mais tranquila. Então, se mexe, movimente, alongue, isso tudo. Quando você cria um hábito, você acaba colocando isso no seu dia a dia e, no fim, acaba sendo ótimo. Então, assim, com 2 meses, 3 meses fazendo isso, mas eu esqueci, não tem problema. Faz quando lembrar. Então, sempre se movimente, né? Não fique com o corpo parado. Aqui, então, no próximo slide, né? Alongamentos para os braços, coloca um braço para o lado, para o outro. Quando for deitar, né? Estique as pernas, dobre as pernas, né? Faz aquele movimento com o pé assim. Isso tudo acaba ajudando. Então, não precisa fazer tudo de uma vez. Vou fazer o exercício da perna hoje, amanhã do braço, e por aí vai. E sempre ir colocando aos pouquinhos no dia a dia. Então, assim, é 1 minuto do seu dia. Não mais do que isso, você já vai conseguir ter um benefício daqui uns 2, 3 meses, da questões de dores, de estresse, ansiedade. Então, isso é muito importante. E, para terminar, para passar para a professora Priscila, uma outra coisa que a gente está se falando aí, o mundo inteiro está falando, né? E que entra no autocuidado, no cuidar de si mesmo, de si próprio, é a vacinação, né? A importância da vacinação no nosso dia a dia, né? Falando do Covid, da pandemia aí que a gente está. Então, assim, se vacinar também é um ato de cuidado. É um ato de cuidado para si próprio e para o outro, né? Porque, às vezes, você não tem os sintomas, ou falando de Covid, né? Não tem a doença, ou não acha que tem, mas está transmitindo. E o idoso é uma pessoa frágil, né? Então, assim, a maioria já está vacinada, ainda bem, mas ainda não deixa de pegar. Então, vacinação é algo muito importante, válido, que precisa ser feito. E aí, passo a bola agora para a professora Priscila. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís.
Bom, dando continuidade aí, né, o que a Thaís está falando da importância desse autocuidado, eu vou falar de 2 temas. A vacinação vai ser daqui a pouquinho, então a Thaís já deu um gostinho aí, né, e começou a falar da importância da vacinação, mas antes eu trouxe um outro assunto, que é da microbiota. Então, vocês já podem ter ouvido falar disso como flora, né? Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar da flora intestinal, né? Eu sempre brinco com os meus alunos Não que a é gente flora, não... é microbiota. A Thaís foi minha aluna, então, olha lá, ela lembra da bronca que eu dou em todos os alunos já antes de começar a falar. Porque eu sempre falo que ninguém tem flores no intestino. Seria ótimo, né, gente? Então, mas não, ninguém tem flores. Então, a gente chama aí o conjunto dos micro-organismos que estão no nosso intestino, na nossa pele, na boca, na vagina, enfim, em vários lugares do nosso corpo de microbiota, é assim que eu vou chamar, tá? Então, quando a gente olha uma pessoa, então, de novo, não importa se é quem está sendo cuidado ou se vocês, cuidadores, né? A gente tem que olhar para essa pessoa, então, olhar para um cuidador como um superorganismo. E esse é um conceito que ele vai agregar, então, tudo que é seu, que é próprio seu, então, a informação genética, as suas células, toda a sua história de vida, né? Mas, agregado a tudo isso, esses seres microscópicos que a gente não vê, mas que estão ali, né? E aí tem as bactérias, os vírus, os fungos, e não só eles, mas o que eles produzem também, né? E tudo isso formando esse superorganismo. O que a gente sabe hoje em dia, né, é que essa microbiota, ou essa flora, né, então vamos lembrar que a microbiota é a flora intestinal, ela é regulada por muitos fatores. Então, o tipo de comida que você come, o quanto de estresse você tem, o quanto você dorme, o fumo, então se você fuma ou não, se você convive com pessoas que fumam ou não, se você faz atividade física, ou como a Thaís falou, um alongamento que seja. Então, tudo isso vai moldando, vai modificando ou para o bem ou para o mal, né, que depois a gente vai falar, essa microbiota, essa composição desses micro-organismos que estão no nosso intestino. Aí você pode falar, mas e daí que eu tenho esses micro-organismos no meu intestino? E daí que eles têm um papel muito fundamental, tanto para manter a saúde, quanto eles estão associados a patologias, a doenças. Então, são esses micro-organismos que vão manter o que a gente fala da homeostase intestinal. Então, aquele bom funcionamento intestinal, ele vai depender desses micro-organismos que estão lá. Doenças crônicas, por exemplo, como hipertensão, diabetes, as demências, Alzheimer, Parkinson, a gente vê que essas pessoas têm esses micro-organismos, têm essa microbiota alterada. Então, nas doenças crônicas, a gente passa de uma microbiota que era saudável, e aí ela vai modificando até a gente observar uma composição ali totalmente alterada e associada a doenças. Isso é bastante importante porque esses micro-organismos, eles têm, como eu falei, eles vão produzindo metabólitos, aí eles produzem substâncias que chegam, por exemplo, até o sistema nervoso central. E aí, pessoas, por exemplo, com estresse, com depressão, a hora que a gente vai analisar a microbiota, aqueles micro-organismos, tem grupos de bactérias ali associados a doenças, tá? Então, sempre pensem em vocês mesmos, né, ou nos idosos que vocês estão cuidando, como um superorganismo. Então, é cuidar de si, mas manter também aquela microbiota saudável.
E essa microbiota, ela muda ao longo do tempo. Então, imagina que quando vocês eram fetinhos, estavam lá sendo gerados pelas mães de vocês, dentro do útero, né? Ali protegido, o sistema imune da mãe protegendo. Tinha muito pouco micro-organismo quando você era um feto. Aí você nasceu, veio para esse mundo cheio de bactéria, vírus, fungo, protozoário, e aí a gente começa a adquirir a nossa microbiota. E eu disse assim, ó, que essa microbiota, ela depende do que a gente entra em contato. Então, ao longo do tempo, a gente vai mudando. Imagina um bebezinho que só toma leite, só vai ter ali no intestino dele algumas bactérias que conseguem aproveitar ali os nutrientes do leite. Depois começa a vir comida pastosa, aí depois vem uma diversidade imensa de alimento, corante, todas aquelas porcarias que a gente come, né? E aí vai mudando ao longo do tempo. No idoso, o que a gente vê? A gente vê uma microbiota alterada. Por quê? Geralmente o idoso, ele vai ficando cada vez com uma alimentação mais estrita, né? Ou mesmo a gente, você come sempre a mesma coisa. Como é que a gente vai ter uma grande diversidade de microbiota se a gente sempre come o mesmo legume, o mesmo vegetal em todas as refeições, por exemplo? Então, cuidar dessa microbiota é muito importante. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de como é que a gente cuida dela. Mas vamos lembrar disso. Ela existe, ela regula a nossa vida, tá? E ela muda em função do tempo e em função de muitos outros fatores. Só para a gente pensar, pensa no seu intestino nesse momento. Então, um tubo, né? Por onde vai passar nutriente, mas que está cheio de bactérias. Existem trilhões de bactérias. Tem áreas do nosso intestino que para cada célula humana tem 10 bactérias, por exemplo. Então, imagina aqui, ó, aqui o alimento passando, né? Uma barreira de células. Minha internet está meio ruim. Acho que voltou. Uma barreira de células bem fina para passar os nutrientes, certo? Mas ao mesmo tempo cheio de micro-organismos, cheio de bactéria. Então, a gente fala que no nosso intestino a gente tem uma barreira intestinal formada pelas células, né? Formada por células do sistema imune. Então, se alguma bactéria conseguir ultrapassar essa barreira de células, a gente vai ter aqui células do sistema imune, a gente tem os anticorpos e outros peptídeos, outras moléculas aqui para evitar que as bactérias fiquem aderidas a essas células. Então, quando tudo está funcionando muito bem nesse intestino, a barreira está bem fechadinha, aqui do lado direito tem uma figura mostrando como essas células têm que ficar uma bem grudadinha na outra para não deixar que as bactérias entrem, né, passem do tubo ali, do lúmen, do buraco do intestino para camadas mais internas, e se alguma passar, tem célula aqui do sistema imunológico. Pensando, conforme a gente vai envelhecendo, então não pensando só no idoso que vocês cuidam, mas em vocês mesmos. Imagina quando a gente, né, tinha 20 anos, agora a gente já tem 30, 40, 50, a gente também está envelhecendo. E nosso intestino vai perdendo essa barreira. Então, essas células que eram bem juntinhas, elas começam a ficar mais fraquinhas, essa junção. Você sabe disso. Adriana, com o microfone ligado. Acho que foi. E aí, então, começam a passar mais bactérias, mais toxinas dessas bactérias, e aí a gente vai ficando inflamado. Tá? Então, pensando na saúde do cuidador, o que é que contribui para manter essa barreira aqui intestinal? Então, de novo,
exercício físico, uma boa alimentação, uma alimentação variada. Estresse acaba prejudicando essas junções das células do intestino. E, de novo, se eu prejudicar essas interações entre as células, vai passar a bactéria, vai passar a toxina, e aí essa pessoa vai ficar inflamada. E uma pessoa que está inflamada, ela piora a diabetes, piora, se tiver demência, ela piora, ou se ela ainda não tiver, a inflamação, ela contribui para doenças crônicas, então, hipertensão, demências. E aí, então, pensando nesse intestino, Doutora, boa quando o seu noite. Oi? Quando esse intestino, então, tá lá Oi, com as boa noite. bactérias. Boa noite. Oi, Jussara. Além de uma qualidade de vida, de uma alimentação adequada, exercícios regulares, o que pode ajudar para contribuir? Esse leite fermentado que tem nos mercados, ele ajuda? É um mito? Ele pode Jussara, ó, multiplicar eu vou falar aqui, ó, deles. Aguenta aí um tá. pouquinho sua questão, tá? Tá Então, bom, vamos lá. obrigada. Jussara colocou bem, porque assim, a gente ouve falar dessas bactérias, né, gente? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem a gente sabia até algum tempo atrás muito pouco sobre isso, a gente vem estudando, cada vez está sabendo mais, né? Mas, de novo, lembra lá daquela figurinha do superorganismo? As bactérias que você carrega são únicas, não tem ninguém que tenha bactérias iguais. Eu falo bactéria, mas tem bactéria, fungo, tá? Outros micro-organismos. Organismos. A gente fala que a nossa microbiota é única, é como se fosse a impressão digital do nosso dedo. Por quê? Porque ela vai depender do que você recebeu de informação genética do teu pai, da tua mãe, de como foi o parto, se a sua mãe te amamentou, do quanto de exercício físico você faz, de como você se alimenta. Então, a primeira coisa que tem que pensar é isso. Cada ser humano, né, é um superorganismo único. Primeira coisa. Pensando como manter essa microbiota saudável, né? Então, a gente chama uma condição de eubiose quando essa microbiota está saudável, né? E aí, quando ela está saudável, o que que eu tenho? Eu tenho baixa inflamação. Então, as bactérias vão ficar lá no lúmen, né? Dentro do intestino, né? Do caninho ali do intestino e não em outros tecidos. Então, você tem uma inflamação baixa, tanto no local quanto no corpo inteiro. Essa microbiota, por exemplo, ela produz vitamina. Vitamina K, por exemplo, quem produz? As bactérias do intestino. Então, se está tudo bem com a sua microbiota, está produzindo vitaminas ali que você precisa. E está associado à saúde, como a gente falou. E aquela barreira intestinal, aquelas células estão bem fechadinhas, né? Porque tem uma interação ali entre aquela barreira e aquela microbiota. Então, imagina que aqui está tudo bem. Vamos supor que você começou a desregular essa microbiota. Como é que a gente desregula? Antibiótico, por exemplo. Então, eu estou com uma infecção de garganta. Você vai tomar um antibiótico. Só que esse antibiótico não vai matar só as bactérias da sua garganta, não. Ela vai acabar afetando a sua microbiota. Remédios associados os imunossupressores, por exemplo, polifarmácia. Então, no idoso, por exemplo, que toma ali 4, 5 medicamentos por dia, isso tudo vai acabar afetando aquelas bactérias. O que mais que afeta? Falta de exercício, uma alimentação muito igual sempre. Então, se você, por exemplo, não come verdura, não come fibras, tudo isso vai afetar essa microbiota.
E aí a gente entra numa condição que a gente chama de disbiose. E aqui na disbiose quer dizer o quê? Essa microbiota está toda alterada e aquela relação entre essas bactérias e o intestino está alterado. Se está alterado, a pessoa vai começar a sentir sintomas. Então, quais são os sintomas, por exemplo, de disbiose? Diarreia ou prisão de ventre, desconforto por gases, dores abdominais. Então, ela sente que aquele intestino ali não está funcionando adequadamente. O que que a gente vê? A gente vê que diminuiu a diversidade, os tipos de bactéria que a gente tinha naquela microbiota, né? Muda aquela composição, aumenta a permeabilidade, então as células do intestino que eram bem juntinhas começam a ficar um pouquinho mais espaçadas, e aí pelos buracos começam a passar bactérias, toxinas, e aí a pessoa começa a ficar inflamada. E no que ela vai ficando inflamada, vai piorando ou vai favorecendo o aparecimento de doença crônica que está associada à inflamação. Né? Então, quando a gente está em disbiose, a gente favorece aí as patologias inflamatórias. Aí, como a Jussara disse, e aí, o que a gente pode fazer, né? Então, existem algumas maneiras de interferir nessa disbiose. Então, primeira coisa aqui, ó, exercício físico. Exercício físico vai contribuir para melhorar essa disbiose. E aí a gente tem, como ela lembrou, será que aquele leite fermentado que a gente ouve falar, né, na propaganda funciona? Então aí a gente entra aqui, ó, nos probióticos. Então, probióticos são suplementos alimentares, aí todo mundo já viu leite fermentado com bactérias, ou aqueles sachêzinhos, né, que eles chamam de repositor de flora intestinal. Olha lá, flora de novo, né? Então, vai repor a flora. Por quê? Por algum motivo. Então, tomou um antibiótico, desregulou, a gente tem aí esses suplementos que vão auxiliar a essa microbiota a tentar retornar para uma condição de eubiose. Agora, o que a gente tem que prestar muita atenção? Esses leites fermentados, por exemplo, eles têm bactérias vivas lá dentro? Tem. Então, a primeira coisa, tem uma grande quantidade de bactérias vivas, mas bactérias associadas à saúde. Tá? Então, de novo, são bactérias que mantêm a eubiose. Aí, o que tem que tomar um pouco de cuidado com esses fermentados, por exemplo, a quantidade de açúcar, né? Então, alguns desses leites fermentados têm muito açúcar. Então, pensa uma pessoa, por exemplo, que é hipertensa. Ela tem que diminuir ali o consumo de sal e açúcar. Uma pessoa que é diabética, se ela ficar tomando aquele leitinho fermentado, vai ter muito açúcar. E isso tem que estar contabilizado ali na dieta que o médico passou para ela, ou que o nutricionista passou. Então, hoje em dia, quando a gente quer fazer ali um tratamento com probiótico, o que geralmente se faz para não consumir esse excesso de açúcar, né, é comprar ou em cápsula, né, ou esses sachêzinhos que você dilui em água. Então, probiótico, esse monte de bactéria associadas aí à saúde intestinal para vir regular essa condição. Mas também, o que a gente tem? A gente tem outros suplementos que são chamados prebióticos. Os prebióticos, eles atuam como fonte de nutrientes para as bactérias. Então, é o que a bactéria utiliza para sobreviver. A gente também encontra produtos aí, suplementos em farmácias, em drogarias, que são prebióticos.
Mas também, o que pode ser prebiótico? Fibra alimentar. Então, a hora que alguém fala assim, olha, é muito bom comer aveia, chicória, couve, isso tudo tem fibra. E é dessas fibras que as bactérias intestinais vão usar como fonte para elas crescerem, as bactérias associadas à saúde. Então, preciso sair correndo para comprar um probiótico para eu manter a minha microbiota intestinal saudável? Não. Vamos lá. Se você tem um intestino que funciona adequadamente, gente, todo mundo tem de vez em quando ali uma diarreia, uma constipação intestinal, tudo bem. Precisa ter um médico que faça esse diagnóstico, né? Mas se está tudo bem com o seu intestino e você quer mantê-lo saudável, pensa em aumentar aqui as fibras, né? Para quê? Para que elas bastante. Acho que a professora Priscila teve algum problema de conexão. Eu acho que caiu. Sim. Vamos aguardar, ela já deve retornar. Priscila? Eu caí, mas eu voltei. Tá certo, a gente percebeu aqui, mas fique tranquila. A minha internet não tá boa, né, Rô? Começou, tava ótima e começou a travar um pouquinho, né? E um pouquinho antes de você cair. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estou te ouvindo. Priscila? Rodrigo? Você consegue ouvir a gente aqui? Rô, você tá me vendo, ouvindo? Agora sim. Agora eu estava te ouvindo, mas acho que estava com um delay, mas agora acho que está certo. Não, acho que não. Priscila? Acho que a conexão dela está um pouco estável, gente. Vamos aguardar um minutinho, ela já deve estar retornando. Acho que ela caiu novamente. Pedir que todos Acho que aguardem. eu... Oi, Priscila? Oi, voltei. Agora sim. Tá, eu parei. Vocês foram até o transplante de microbiota fecal? Foi? Começou a travar um pouquinho ali, mas acho que se você quiser só retomar e continuar, acho que assim todo mundo consegue acompanhar a linha do seu raciocínio. Tá bom, tá bom. Internet, né, gente? Desculpe, aquelas coisas que a gente não tem muito como controlar. Bom, vamos lá. Então, em casos muito extremos, quando é desbiose, assim, é paciente geralmente que está já em UTI, tomando antibiótico há muito tempo, ou fazendo quimioterapia, os casos de desbiose são tão intensos por conta desse monte de medicamento, por falta de atividade física, que se faz hoje em dia até transplante fecal. Então, você pega ali fezes de algum parente próximo, claro, tem todo um tratamento e transplanta aquela microbiota para aquele paciente, para tentar voltar para uma condição de eubiose. Então, saindo agora um pouquinho dessa microbiota, né, gente? Então, a Thaís falou ali, vamos se cuidar, ela deu algumas dicas, aí eu venho falar, vamos cuidar das bactérias que estão dentro aí do teu corpo. Eu agora falar um pouquinho sobre a imunização. Eu tinha pegado aqui um vídeo, mas depois eu vou pedir o pessoal colocar no WhatsApp de vocês para dar tempo da gente conversar, né?
Então, a doutora Thaís falou, olha, é importante a imunização. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre vacina, né? Quando a gente pensa em vacinas, e da importância das vacinas, eu sempre gosto de trazer a história da varíola. Hoje em dia ninguém tem varíola, né, gente? E como é que a gente erradicou, acabou com a varíola no mundo? Através de vacina. Então, a varíola é uma doença infecciosa causada por um vírus, um ortopoxvírus. Aqui tem uma criança com varíola, né? Então, é uma doença grave que a mortalidade chega a 30%. Só para a gente ter uma ideia, a Covid, a mortalidade está, dependendo da região, do país, mas é mais ou menos 2%. E olha o quanto de gente já morreu. Imagina uma doença que mata até 30% das pessoas, né? Tem inúmeras epidemias descritas por conta desse vírus, né? Teve uma época que nem se dava nome para a criança nascia, você esperava ela ter varíola lá na Europa, se ela sobrevivesse à varíola, aí você dava nome, de tanto que era a mortalidade. Junto com o sarampo e a rubéola, matou mais de 90% das populações nativas, então, que já viviam nas Américas antes da chegada dos europeus. Então, uma doença extremamente grave. E como é que ela foi erradicada? Por vacina, gente. Olha que coisa mais incrível, né? Então, o último caso de varíola foi na Somália, lá na África, em 1977, o último. E aí, em 1980, a OMS, ela disse, a varíola está erradicada, não existe mais esse vírus circulando na população. Então, essa é uma história que mostra como é que uma vacina pode sim acabar aí com a circulação de um vírus. De onde vem a história das vacinas? Então, existe relatos não, né, escritos aí bastante antigos que a vacinação começou há mais de 1000 anos atrás lá na China. Então eles pegavam pústulas, né, feridas de animais doentes de varíola, porque as vacas e os bois têm uma doença semelhante ao humano, e passavam nas pessoas, faziam um cortinho nas pessoas e punham o pus daquele animal e a pessoa ficava resistente à doença. Aí, claro que teve toda uma crítica da sociedade, né? Então tem esse quadro aqui, ó, lá de 1802, que achava que as pessoas que se vacinassem iam adquirindo aqui, ó, chifre de boi, rabo de boi, né? E a gente vê coisas bastante parecidas hoje em dia, né? O pessoal aí com medo de tomar vacina e virar um bicho, enfim, mudar de sexo, aquelas bobagens de quando começou a vacina. Aqui eu trouxe um pesquisador, o Jenner, que foi um grande pesquisador de vacina, né? Então as técnicas atuais de vacina começaram aqui com esse pesquisador. E no Brasil? No Brasil, a gente tem, desde 1973, o Programa Nacional de Imunização. É um programa reconhecido internacionalmente, né, gente, pela qualidade, por atingir aí grande parte da população brasileira, né? Então, só para a gente ter uma ideia, quem nasceu antes de 1973, não existia um Programa Nacional de Imunização. Existia a vacina, mas era tudo particular, né? Então, ó, quem tinha lá 2, 3 anos aqui em 1977, existiam 4 vacinas só no calendário vacinal. A polio, sarampo, BCG e a difteria, coqueluche e tétano. Só para a gente ter uma ideia, em 1980, só menos de 40% das crianças tinham um esquema vacinal completo. Aí, o governo brasileiro, né, fortaleceu esse Programa Nacional de Imunização.
E aí é o que é hoje em dia, né? Então a gente vê campanhas, a gente vê que as vacinas, elas estão disponíveis, não a da Covid nesse momento, né? Mas as outras vacinas. A gente teve erradicação da polio, por exemplo, né? Tudo por conta desse Programa Nacional de Imunização. Aqui eu trouxe 3 gráficos só para a gente ver se é importante ou não vacinar. Olha só. Aqui é meningite por influenza. Em azul, o número de casos. Em vermelho, aqui, quando começou a vacina. Olha aqui, ó, o número de casos que tinha quando começou a vacinar. Começou a vacinar, os números de casos começaram a cair e se mantêm extremamente baixos hoje em dia. Mesma coisa aqui, ó, o tétano. Olha o número de tétano em azul. E aqui, quando introduziu a vacinação em vermelho, começou a vacinar, quando a gente mantém a taxa vacinal, a gente, então, mantém as taxas de infecção muito baixas. Pensando em Covid, o que a gente tem visto, né, gente? Em Serrana, por exemplo, que foi uma cidade, né, que estavam fazendo um teste, onde vacinou 75% da população, teve queda de morte de 95%. Em Botucatu, né, também, que foi uma cidade que vacinou bastante, a gente teve 84,5% de queda em internação. Então, quando a gente pensa em imunização, em vacinação, é um jeito da gente se cuidar. Não só o autocuidado, como a doutora Thais disse, mas de cuidar do entorno. Só para a gente pensar aqui, então, como é que uma vacina funciona? Então, quando a gente coloca a vacina, a gente está colocando ou um vírus, ou uma bactéria, ou um pedaço deles, né? Eu inoculo porque eu quero naquele meu paciente. Então, aqui, ó, o vírus, a bactéria, eu coloco. Ele pode estar enfraquecido, ele pode estar morto, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. As nossas células, ó, do nosso sistema imunológico vão lá, elas comem, né? Literalmente vai lá e come esse micro-organismo. Essas células vão apresentar para outras células e outras células vão destruir novos vírus que entrarem, vão produzir anticorpos para destruir esses vírus, ou vão lá e vão destruir diretamente o vírus. Por isso que uma vacina leva um tempo para ter uma resposta. Você vacinou hoje. Tudo isso aqui, ó, leva um tempo para acontecer, de mais ou menos 14 dias, tá? Então, por isso que quando vocês se vacinarem, não é assim, eu vacinei hoje contra a gripe, tô protegido? Não. Por 14 dias, mais ou menos, seu corpo vai estar aqui, montando uma resposta imunológica. Pensando, então, com o que é que eu posso vacinar? Eu posso vacinar, por exemplo, com um vírus ou uma bactéria inteirinho. Eu pego aquele vírus, eu deixo ele enfraquecido e eu vacino. Eu posso usar só pedaços desse vírus, dessa bactéria, só o material genético. Então, pensando nas vacinas de Covid aí que a gente tem, a Coronavac, por exemplo, aqui, ó, é uma vacina do vírus atenuado, do vírus morto. Ele está morto, ele é inteiro, mas ele está morto. Ou seja, não tem chance nenhuma de eu pegar a doença porque eu me vacinei, porque o vírus está morto, né? Quando a gente pensa em vacinas da Pfizer ou vacina da AstraZeneca, o que os pesquisadores fizeram foi pegar o material genético do vírus, colocar em outro vírus e vacinar. Então, também tem chance de eu pegar Covid me vacinando? Não. Eu vou ter alguns sintomas lá, uma febrinha, um mal-estar. Por quê? Porque o meu sistema imunológico está fazendo uma resposta imune. E essa resposta imune causa ali alguns sintomas. Pensando aqui, então, né, algumas vacinas precisam de
doses ou reforços, né? Então, tem vacina que é dose única, tem vacina que precisa de 2 doses, tem vacina que precisa de 3 doses, e algumas precisam de reforço. Então, por exemplo, a vacina do tétano. A vacina do tétano, a cada 10 anos, a gente precisa reforçar. É como se a gente fosse relembrar o nosso sistema imunológico. Então, ó, tomei aqui, ó, a primeira vacina, primeiro dia que eu tomei a vacina. Nesse período, lembra, o sistema imunológico está montando uma resposta, e aí monta aqui uma resposta de anticorpos. Se é uma vacina de 2 doses, a hora que eu tomar a segunda dose, olha só como a resposta é rápida e maior, né? Ou, se eu não tomar a segunda dose, se for vacina de 1 dose só, e eu encontrar aquela bactéria, eu encontrar aquele vírus, olha só como a resposta é rápida e maior do que a resposta à vacina, porque o nosso corpo guarda uma memória, certo? Aqui só para ir já acabando. Com licença. Oi? Não está aparecendo sua tela. Não. Do material agora saiu. Que hoje minha internet está de parabéns, gente. Aqui está aparecendo normalmente Tá. a sua tela, talvez seja um problema com a Antônia. Pelo menos aqui está, não sei quanto aos demais colegas. Tá aparecendo para todo mundo? E está aparecendo também. Ai, que bom. Antônia Para mim deve está aparecendo só o rosto dela, porque o material da apresentação sumiu. Não sei o que foi que houve. Será que você não clicou em algum lugar ali do lado direito? Em que, meu Deus, será? Ai, Jesus. Mas eu estou acabando também, Antônia, acho que falta 2 slides, então fica tranquila. Bom, então assim, o que eu queria trazer para vocês? Que muitos fatores influenciam na imunização, tá, gente? Então, também, quando a gente fala de vacina, primeiro, vacina é segura. Lembrem sempre disso. Essa história de, estão liberando vacinas que não são seguras. Não, a gente tem estudos e quem quiser ter acesso a esses estudos, é só entrar na página da CONEP, tá? Que é um órgão que regulamenta as pesquisas com vacinas, tá? Então, as vacinas são seguras, cada pessoa vai montar uma resposta imunológica própria. E olha só, esse estudo aqui, ele mostra os fatores que influenciam a resposta. Olha como uma coisa está ligada à outra. Dependendo da idade, do sexo, da genética e se ela tem comorbidade, dependendo do jeito que ela nasceu, se ela usa antibiótico, se ela usa probiótico, prebiótico, que a gente falou, vai depender da microbiota dela, vai depender dos fatores da vida dela, se ela fuma, se ela faz exercício, se ela dorme bem. Outros fatores nutricionais, tá? Então, assim, o índice de massa corporal da pessoa, se ela tem um índice de gordura muito alto, também se ela mora no ambiente urbano rural. Então, quando a gente pensa em vacina, a mesma coisa da microbiota. Não existe assim, todo mundo vai responder igual, não. Depende de muitos e muitos fatores. Por isso que a gente precisa ter uma grande cobertura vacinal para a maior parte das pessoas estar protegida e um vírus ou uma bactéria parar de circular na população. E aqui, de novo, a gente cai naquilo, ó, gente, que a gente falou, alimentação adequada, sono, exercício físico. Tá vendo que a gente vai e volta no autocuidado, né? Aqui, só para a gente fechar, eu trouxe o calendário vacinal, tá? Então, assim, será que vocês estão com a vacinação em dia? Então, como é que a gente faz para saber disso, né? Então,
dá uma olhada lá na sua carteira de vacinação. Se você não tiver, vai até uma UBS. Toda UBS tem lá uma sala de vacina e eles vão pôr em dia a sua vacinação. Então, aqui, ó, para adultos de 20 a 59 anos, as vacinas, né? Sarampo, cachumba e rubéola, se você nunca tomou. Hepatite B, dependendo também do esquema que você já fez. A tríplice bacteriana, que é para difteria, tétano e coqueluche. Influenza, que é anual, né? E febre amarela, quando tem ali os surtos ou em regiões que tem febre amarela, aí é recomendado. Existe uma diferença entre o calendário gratuito na UBS e de clínicas particulares. Então, por exemplo, nas clínicas particulares tem a vacina do herpes zoster, que é uma doença infecciosa, né, que geralmente as pessoas têm ali quando são mais idosas. Então, depois procurem um calendário vacinal, vejam como é que tá as vacinas de vocês, de novo, lembrando da importância dessa vacina para você, para quem você cuida e para a sociedade como um todo. Aqui eu trouxe o calendário de idosos, né? Então é fácil de achar também. Então tem o calendário da gestante, do recém-nascido, da criança, do adulto. E aqui eu tinha trazido um pouco dos trabalhos que são feitos aí com vacinas, né, da segurança. Então, ninguém sai por aí aplicando qualquer vacina sem testar, tá? Existem trabalhos clínicos para vacina, então fiquem muito tranquilos com as vacinas que estão sendo aplicadas aí no Brasil. Thaís, você está por aí? Que eu não vejo ninguém. Thaís? Oi, tava Oi. mudo. Tô aqui. Perdão. Então, é isso, gente. Assim, resumindo o que eu falei antes e o que a professora Priscila falou agora, envolvendo todo esse autocuidar, né? Então, é sempre pensar na gente e pensar que a gente nos ajudando, se ajudando, a gente ajuda o outro, né? Seja pela vacina, alimentação, o regular da nossa microbiota, né? Então, assim, sempre procurar ter o autocuidado para proporcionar para a gente uma qualidade de vida melhor, fortalecer nossa autoestima, autoconfiança em cuidar do outro, né? E isso vai acabar gerando uma capacidade maior de tomar decisões, né? E que a gente vai enfrentar sempre aí os desafios do nosso dia a dia, né? E é isso. Obrigada. Pessoal, bom, acho que... Posso fazer uma perguntinha? Até duas. Sim, sério. Eu ia falar agora que a gente vai abrir para perguntas, né? Eu só queria, antes de mais nada, já agradecer a professora Priscila e Thaís pelas informações, pela palestra tão instrutiva. Temos uma série de perguntas aqui no chat, comentários, né, Maurício? Se você puder nos ajudar, mas acho que não tem problema, né? Sério, se você quiser começar já colocando sua pergunta aqui pelo áudio, fique à vontade. Eu queria, rapidinha, a minha é rapidinha. Para a professora Priscila, eu acredito nas vacinas, creio mesmo que é vacina que tem que tomar. A minha pergunta é assim, como a gente tem microbiota individual, singular, é de cada um, será que a gente no futuro vai ter vacinas individuais, singulares também, olhando para a necessidade de cada organismo em particular, como a gente está fazendo dietas particulares, um monte de coisa particular, se a gente vai ter, na visão dela, algum tipo de vacina, sim? Célio, bom, primeiro é bom saber que o Célio está por aqui, né? O Célio
O Célio, eu gosto muito, ele sempre está assistindo, acho que ele já viu essa minha palestra de microbiota 1000 vezes, é pouco, ele deve ter visto umas 2000 vezes, mas eu gosto muito de saber que ele está por aqui. Então, Célio, eu acho que assim, seria o ideal. Uma vacina específica para aquela pessoa, vamos supor, lembra que eu falei, se a pessoa fuma, se ela mora no ambiente urbano, dependendo da genética dela, mas eu acho que é muito fora da realidade. Por exemplo, para tratamento de câncer, a gente tem os tratamentos padrões, quimioterapias padrões, mas já tem tratamentos individualizados, por exemplo. Mas é para uma parcela bem pequena da população, para tipos bem específicos de câncer. Então, assim, seria o ideal? Seria. Mas eu não sei se a gente chega nesse nível, pelo menos não enquanto a gente sobreviver, tá? Pode ser que daqui 1000 gerações. Professora Priscila, Thaís, parabéns pela apresentação, pela palestra, muito rica de informação, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o chat, as pessoas aqui parabenizando a palestra de hoje, agradecendo, muitas palavras assim de felicitações. A Fátima Oliveira faz uma pergunta: por que não é divulgada a necessidade de se tomar a vacina da pneumonia? Fátima, que pergunta difícil, né? Porque, assim, eu não sei se a Thaís também pode me ajudar, assim, eu acho que a gente deixa de discutir muita coisa em saúde pública, né? Não só de questão de vacina. Então, por exemplo, a gente deveria estimular, né, a todas as vacinas. E o que a gente vê? A gente vê estimular uma vez por ano a vacina da gripe, também não é muito estimulado, né? Como a gente não vê, por exemplo, campanha de prevenção de HIV e AIDS para idoso. Então, eu acho que em saúde pública a gente ainda peca muito por falta de estímulo aí a alguns cuidados tão necessários. Às vezes, eu como trabalho numa UBS, né, então estou bem inserida aí no meu dia a dia em relação à vacina e tudo mais, eu vejo muito também a falta de oportunidades, porque são tantas coisas tão burocráticas no dia a dia, tão mínimos detalhes e às vezes trabalhos até repetitivos, que acaba se deixando de lado algumas coisas. E eu acho que essas questões de campanha, de conscientizações, que infelizmente é o que rege a atenção primária, né? É a política de prevenção e proteção, né? Que inclui aí a vacina como um todo. Eu vejo que muitas vezes acaba se falando e não divulgando mais, por exemplo, em mídias e tudo mais. Então, quem frequenta, né, o BS, tem esse vínculo maior no território, acaba tendo um pouco mais de acesso a essa informação, o que, infelizmente, acaba que isso é uma pequena, assim, uma parcela muito pequena, né, do todo, que é o Brasil, isso acaba, assim, sendo falho, né? E a de pneumonia é a mesma coisa. Perfeito, obrigado. Bom, a Rosana Fernandes Gonçalves, ela faz duas perguntas que eu acredito que, de alguma forma, já foi respondido, mas vou refazê-las, né, para ver se vocês podem agraciar com mais alguma questão, e já vou emendar com a da Regina Lima, tá? Então, a Rosana diz, né, pergunta sobre a segunda dose, o tempo de imunização, né, após a segunda dose da vacina, e também faz referência à diferença, né, de ficar imunizado após a vacinação em relação à árvore genealógica, tá? E a Regina Lima, ela falando mesmo, continuando sobre essa questão da imunização, ela pergunta se tem teste para saber sobre a imunização de uma vacina e se esse teste, caso exista, ele é acessível. Bom, como é que ela chama? Desculpa, eu fiquei prestando... Regina? Não.
Regina e a Rosana. Regina, tá, Regina e Rosana, vamos lá. Então, assim, quando eu gosto de, é para a gente pensar, né, gente? A gente sai dessa aula um pouco achando que as bactérias mandam em nós, quem manda em quem, né? Essa coisa da imunização, mas é assim, os estudos, eles mostram que a nossa genética, ela vai regular nosso sistema imunológico, por exemplo. E, além disso, a gente mora, com pai, com mãe, com irmão, que tem a mesma genética, a gente come as mesmas coisas, tem os mesmos hábitos. Então, uma família que faz exercício, pode ver, a família inteira faz. Uma família que é obesa, é a família que é obesa. Se um na casa fuma, tem o fumante ativo, mas tem os passivos. Então, a microbiota fica muito parecida e a resposta vacinal também, não só pela condição hereditária dos genes, mas pelos hábitos daquela família, os hábitos de higiene, o que as pessoas comem. Então, tem essas relações, sim. E a outra era se tem teste, tá? É claro que eu passei rápido, né? A gente podia ficar aqui 6 meses falando disso, tá, gente? Eu falo muito, então tem que me segurar, mas vamos lá. Assim que nosso sistema imune responde, ele entra em contato pela primeira vez com uma bactéria, com um vírus, ele vai produzir um anticorpo que é chamado de IgM. Então, esse é o primeiro anticorpo que é produzido, IgM. Ou quando a gente está com a doença ativa, acabei de ficar doente, eu estou produzindo IgM. Com o tempo, as células vão produzindo IgG, que é o nosso anticorpo de memória. Então, por isso tem essa diferença. Se eu quero saber, por exemplo, se eu estou com uma doença ativa ou se é memória daquela doença, aí um médico, a Thaís está aqui, pode falar muito melhor do que eu, mas pode pedir a dosagem de IgM ou de IgG. E para vacinação, para saber se uma pessoa soroconverteu, é essa palavra que a gente usa, quando ela produziu a memória, dá para fazer essa dosagem de anticorpos. Em relação a essa dosagem, né? Às vezes também não é uma questão tão fiel por conta da própria vacinação, por N fatores que, assim, até contraindicam para todo mundo ficar fazendo essas dosagens, né? Que pode gerar, igual fazer esses exames de sangue, né? Ou PCR sem sintomas, de forma aleatória, teste rápido. Isso acaba não tendo um parâmetro muito fiel de realmente estar ou não, né, imunizado ou com o vírus. Então tem que tomar cuidado. Eu vou complementar a Thaís, nenhum teste é 100%, gente, não existe 100%. Então, se você não tem a clínica, para que fazer o teste, se nenhum teste é 100%? Então, enfim, né, é difícil. Muito legal, super esclarecedor. Professor Rodrigo, tem tempo para fazer mais uma pergunta? Pode colocar mais uma pergunta antes de fazer o encerramento. Obrigado. A Maria Divina, ela faz uma exposição e traz uma pergunta. Ela diz o seguinte: quando foi exposto, né, no momento da palestra, sobre a inflamação do intestino, ela disse que ficou muito preocupada, pois ela se encontra com esse tipo de problemas, né? Ela está fazendo uso da mesalina e ainda sentindo cólicas. Aí ela pergunta, seria bom usar, então, probióticos? Nesse caso, onde encontrar e qual tipo de probiótico seria mais adequado? Obrigado. Sentindo cólicas. Eu voltei, a minha internet hoje está caprichando, gente. Bom, eu vou falar e depois a Thaís me complementa, porque a médica aqui é ela, tá, gente? Quem pode diagnosticar é a Thaís, vamos lá. Maria Divina, então, na verdade, assim, para fazer um diagnóstico tem que ser um médico,
né? Então, primeira coisa, é claro que os probióticos, eles podem ser comprados, né, em farmácia, sem receita médica, existem muitos tipos de probióticos, então tem probiótico que tem só um tipo de bactéria, e tem probiótico hoje em dia que tem 20, 30 tipos de bactéria, tá? Por isso que é sempre bom ter ali um médico que vai te ajudar a fazer essa escolha. Mas a gente compra probiótico na farmácia, ele é considerado um suplemento, né? Então, para ver algum efeito, os trabalhos mostram que você tem que tomar pelo menos 12 semanas do probiótico, mas o ideal, de novo, é que um médico te acompanhe. Até porque se tá tomando anti-inflamatório aí com constância, né, é perigoso. Isso aí é perigoso não só para o intestino, mas rim, todo o organismo afeta, né? Então, se você tá tendo uma cólica aí, uma dor que não melhora, é bom investigar isso, tá? E do que ficar só tomando anti-inflamatório, porque aí vai desregular tudo. Bactéria, a microbiota vai ser só o plus disso, a cereja do bolo. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar a caminhar aqui então para a finalização. Priscila, Rodrigo, você eu estou falar? vendo, só que o pessoal está pedindo os slides, a gente compartilha com vocês, sim, eu mando para o Rodrigo e o Rodrigo encaminha. Muito obrigado. A gente vai compartilhar pelo grupo, tá bom, pessoal? A gente posta eles lá no grupo de WhatsApp, ok? Bom, acho que novamente aqui agradecer imensamente a palestra da Thaís, professora Priscila, né? Foi uma grande honra para a gente poder estar escutando vocês, trazer informações tão importantes nesse momento e uma discussão tão necessária, certo? Esperamos contar com vocês novamente aqui em outro momento do curso. A gente vai continuar convidando vocês para falar aqui, né? Acho que o pessoal gostou muito, a gente vai ter pelos comentários aqui no chat, a quantidade de elogios, certo? Comentários positivos sobre a exposição de vocês. Então, agradeço imensamente por terem disponibilizado esse tempinho da rotina de vocês para estar aqui com a gente. Muito obrigada e estou à disposição aí para quem precisar. Perfeito. Obrigada, gente, agradeço a oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Então, até o próximo encontro. Tchauzinho, muito obrigada.